recebam a serva do Senhor aplaudindo bem forte a Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, né? Essa mãe amava muito a esposa dele. E devido ao fato de amar muito a sua esposa, ele começou a rejeitar seu filho. Porque ele achava que, em virtude daquele momento, daquele parto difícil, que levou a mãe a óbito, que era culpa dele que a mãe tinha morrido. E por amar muito a esposa, ele começou a rejeitar esse menino. Mefibosete, quando ele nasceu, deram o nome para ele de Merib-Baal, que significava peleja com Deus. Porque ela pelejou com Deus para sobreviver. Mas não foram os planos, como toda mãe, como todo pai tem, no seu primeiro filho, a mãe de segurar a criança, de embalar a criança, de amamentar aquela criança. E todo pai que espera 9 meses aquela criança no ventre, teve seus sonhos frustrados naquele momento. Porque com a alegria do nascimento dessa criança, veio a tristeza da informação da morte da sua esposa. E por causa disso, ele carregou desde o seu nascimento a rejeição do seu pai. E diz na Bíblia que ele foi criado dentro do palácio real. Ele foi criado com Jonatas, seu pai, o rejeitando, e com Saul, seu avô. E lá ele tinha as regalias de todo príncipe. Porém, quando aquele menino chegava, o pai se afastava. E ele, até os 5 anos de idade, cresceu com o pensamento que a culpa da mãe ter morrido também era dele. Ele carregava esses traumas do passado que foi imposto pelo próprio pai a partir do momento de seu nascimento. E diz que assim ele viveu. Até
quando ele tinha 5 anos de idade. E houve uma guerra. E naquela guerra, Saul saiu para a peleja. E o seu filho Jonatas também saiu. E diz que nessa guerra, Saul morreu. E o seu filho também morreu. E eu já percebo, já de primeiro momento, um menino com traumas do passado, pela própria morte da mãe, agora se vendo sem o vô e sem o pai. Com 5 anos de idade, ele recebe essa notícia triste, da perca das únicas pessoas que ainda sobravam para ele. E diz que na hora, quando deram essa notícia para ele, ele estava no colo da sua tata, da sua babá ou da sua ama, como se chamava na época. E naquela época, quando eles estavam em guerra, eles tinham que, para tomar a cidade, matar todos da família real. Já tinha morrido o vô, já tinha morrido o pai, tinha sobrado somente Mefibosete. E diz que naquele momento, quando souberam que ele estava sendo a próxima pessoa a ser procurada para ser morta, aquela mulher pegou esse menino e saiu correndo no meio dos cavalos, no meio da guerra. E na hora que ela sai correndo com aquela criança com 5 anos de idade no colo, diz que ela veio a tropeçar e a cair. E ao momento que ela caiu, eu imagino que se foi numa guerra, deve estar passando os cavalos reais, as carroças reais e toda aquela informação de gente correndo, deve de ter, a Bíblia não diz, mas eu imagino que uma carroça ou algo parecido da época do gênero deve ter passado por cima das 2 pernas desse menino. E aos 5 anos de idade, a mãe morreu no parto. Recebeu a notícia do vô ter morrido. E do pai, além dele ser rejeitado, por todo aquele tempo também tinha morrido. E ele estava sozinho, sem ninguém, e agora com esse problema nas pernas. Então você pare e analise a situação que esse menino, aos 5 anos, se encontrava. Após todo aquele sentimento de fuga, aquele sentimento de dor, aquele sentimento de medo, aquele sentimento de frustração, até então Meribe Baal teve seu nome mudado para Nefibosete. E Nefibosete significa vergonha. Naquele tempo, eu quero que vocês entendam que eles mudavam o nome mediante a situação que eles estavam vivendo naquele momento. Ele era um menino chamado Meribe Baal, que pelejou com Deus, e a mãe pelejou com Deus para que ele pudesse ficar ali vivo. E em seguida seu nome é mudado para Nefibosete, que significa vergonha. E ele carregaria essa vergonha para o resto da sua vida. E diz que em todo aquele sentimento, em todo aquele momento, em toda aquela frustração, aquele menino com aquela dor que estava, eles saíram correndo com ele para que ele não fosse a próxima pessoa da família real a ser morta. E levaram ele para uma cidade chamada Lodebar. E Lodebar significa esquecimento. Um menino, Nefibosete, com o nome vergonha, foi para a cidade agora de esquecimento. Essa cidade de Lodebar, ela ficava às margens da sociedade de Jerusalém na época. E todos que tinham algum problema, alguma enfermidade ou algo do gênero, era levado para essa cidade do esquecimento. Nessa cidade você encontrava cegos, coxos, leprosos, mulheres com fluxos de sangue. Nessa cidade você encontrava as pessoas marginalizadas da sociedade. Pessoas ignoradas, pessoas esquecidas eram levadas para esse lugar. Para o lugar do esquecimento. Agora,
O menino, com todos esses problemas, foi deixado na casa de um moço chamado Maquir, que ele morava, esse moço ele não tinha nenhum problema, mas ele era uma pessoa que ele morava naquela cidade para ajudar essas pessoas. Ele era um moço com um coração muito bom, que abandonou tudo em Jerusalém para morar em Lodebar, para servir como um refúgio para eles. Então o cego, quando ele precisava de algo que ele não conseguiria, ele ia até Maquir e Maquir o ajudava. E diz na Bíblia que esse menino foi criado na casa desse moço. E dos 5 anos de idade em diante, ele carregou uma infância perturbada, uma infância destruída e uma infância com traumas do passado. E às vezes você olhando para dentro de você agora, diz, meu Deus, que dó desse menino. Olha só, ele tinha saúde, ele tinha tudo, ele era da família real. E hoje ele está nessa situação. E às vezes é muito fácil você olhar para a história do outro, do que você olhar para dentro de você a sua história. Do que você olhar para dentro de você, às vezes coisas que você está guardando há muitos anos, que precisam ser tratadas. O menino que horas antes morava num palácio, minutos depois, na cidade do esquecimento, abandonado e rejeitado. E ele cresceu com essa vergonha. Ele cresceu com essa situação. E eu acho que por muitas vezes esse menino, ele se pegava na situação em que ele lembrava quando ele estava no Palácio Real e quando ele pegava a sua espadinha e ia brincar de guerreiro, porque era o que eles mais viam na época. E eles pegavam a espadinha e brincavam, e ele olhava para a situação dele e ele via que ele não podia mais fazer aquilo. E além de tudo, ele já carregava uma frustração por não poder fazer coisas que ele podia fazer. Eu imagino que esse menino olhava os grandes guerreiros e ele imaginava ele vestindo a sua roupa real e pegando o cavalo real e saindo assim como Saul e Jonatas, seu pai, à frente da guerra e à frente da batalha. E eu imagino que ele cresceu também pensando assim, eu vou crescer e meu pai vai ver o homem que eu sou. E quando ele olha para ele, eu imagino que ele deve ter pensado muitas vezes, se perguntado para Deus, por que eu nasci? Por que eu estou aqui, Senhor? Olha só como que está sendo minha vida, desde o momento do meu nascimento tem sido desgraça após desgraça. E às vezes você que está aqui, você que está na sua casa, já chegou a se perguntar para o Senhor, por que nasceu? Porque tem carregado uma vida de desgraça, uma vida difícil, aonde você olha para o lado e vê todo mundo feliz e você com aquela frustração, carregando aquilo por uma vida inteira. O sonho do trono real tinha acabado para ele naquele momento. E ele poderia ter pensado, eu imagino, por várias vezes na sua juventude, como que ele podia fazer para tomar Jerusalém de volta e ele ficar no trono do seu pai, do seu avô. E ele olhava para a situação dele e via que aquilo não tinha possibilidade. E Mefibosete começou a desencadear dentro de si alguns sentimentos que ele carregou por uma vida inteira. E se você começar a olhar para dentro de você, você deve ter alguns sentimentos que você tem carregado por toda a sua vida. Primeiro, Mefibosete teve o seu trauma físico. As suas condições físicas lhe não davam mais condições de ser aquele guerreiro valente enquanto ele sonhava ser, enquanto seu pai sonhava que ele fosse, seu avô sonhava. E o seu trauma físico, ele se sentia desmoralizado.
Às vezes você olha para você e você se acha tão feio, tão inferior. E você acha que nada tá bom. Tem até aquelas pessoas que quanto mais buscam o corpo perfeito, o rosto perfeito, o cabelo perfeito, mais caem na vaidade e nunca tá bom. Tem que ter a roupa perfeita. Tem que ser tudo perfeito, porque as pessoas têm que me aceitar por eu ser bonita. E carregam um trauma de não ser o que queriam ser. E mal sabe que dentro delas tem algo que precisa ser tratado. O segundo trauma de Mefibosete foi um trauma familiar. Todo esse conjunto de desgraça causa nele uma dor emocional profunda, a ponto dele mesmo se enxergar como um cão morto. A ponto dele mesmo se igualar a um animal. Ele já não se enxergava como uma pessoa normal. Como você tem se enxergado? Se eu colocasse agora um espelho na tua frente e pedisse para você falar as qualidades dessa pessoa, que seria você, quantas qualidades você daria para você mesmo? Agora, se eu pedisse para você apontar os defeitos, quem sabe você me daria muitos. Porque você não consegue mais enxergar, no meio de tanta tristeza e de tanta dor, quanta coisa boa o Senhor plantou em você. O segundo trauma emocional desse menino era um trauma emocional. Era tudo aquilo que ele estava passando. Era tudo aquilo que naquele momento para ele já não tinha mais saída. Era todo o futuro dele comprometido naquele momento. Existem fortalezas dentro de nós que foram construídas por nós mesmos. Existem muralhas dentro de nós que foram construídas por nós mesmos para que nós não mexa em alguns assuntos do nosso passado que precisam ser tratados. E por isso carregamos isso por toda uma vida. Carregamos isso. Preferimos empurrar embaixo do tapete do que mexer e tratar. Porque quando falam desse assunto, você se fecha. Fica calado. Ou olha para o outro e acha que é para o outro e não é para você. Mas eu estou falando com você nessa noite. Que ao olhar para o teu passado, para olhar para a tua situação em que você passou, traumas de infância que você passou e que precisam ser tratados nessa noite, nessa vida ainda, meu querido. Precisam ser tratados dentro de você. Essas muralhas têm que cair por terra nessa noite. E você deixar o Senhor colocar a mão nessa ferida. Para você é cômodo. Tem uma ferida ali e você não quer mexer nela, porque se você começar a mexer, pode ser que ela venha doer. E você não quer que ela doa, então você prefere evitar. Meu amado, nessa noite o Senhor quer te curar. Não é com essa pessoa que está sentada no teu lado, é com você mesmo. É com você mesmo que o Senhor quer ter um particular nessa noite. É com você mesmo. Hoje, meu amado, a minha intenção é de te trazer para um lugar onde essa falha de identidade que ficou no passado seja exposta e você seja curado. Não pelas minhas palavras, mas cura através do Espírito Santo. Imagine ele carregando todo esse sofrimento por uma vida, toda a dor de ter vivido num tempo bom, num palácio, e depois ser considerado, como ele mesmo falou, um cão. O que você tem olhado para você? Qual é a tua identidade? Quando você olha para dentro de você, qual é a identidade que você dá para você? Quando você olha as tuas dores. E às vezes tem até aqueles que dizem, ninguém entende as minhas dores. Eu tenho que as carregá-las sozinho. O
o sentimento de rejeição, o sentimento, o trauma social que aquele menino passou e tinha passado em viver nas margens da sociedade, o trauma espiritual que ele carregava, os complexos de inferioridade que ele tinha. Às vezes ainda tem algo em você, algum complexo de inferioridade. Você vê as pessoas e qualidades da pessoa, mas você não consegue ver as tuas qualidades. E você se torna, na presença dos outros, cada vez mais infeliz. E a felicidade está dentro de você e você não consegue enxergar, porque você consegue olhar somente com os olhos, com o filtro da tua dor. Tudo que você olha com os olhos do filtro da tua dor. Esse menino, sem fé, sozinho, abandonado, desprezado, vivia na solidão, porque lá é o lugar para quem tem traumas que não foram curados. Por que na solidão, pastora? Porque lá ele sozinho, ele não precisa revelar as dores que estão dentro do coração. Lá ele sozinho, ele começa a lutar com ele mesmo, com os pensamentos dele mesmo, e ele não precisa expor para fora para que ninguém veja. Então ele prefere ficar sozinho. Até que um dia, Davi lembrou que tinha feito um pacto de amor, de amizade, de carinho com o pai de Mefibosete. Um dia eles estavam lá conversando e Davi falou para Mefibosete e Mefibosete também falou para Davi: depois da guerra, se algum de nós ficar vivo, o outro tem que cuidar dos que ficaram. E eu vi que 20 anos depois, Davi estava sentado no seu trono. Eu imagino que lembrando daquele dia, daquela batalha, aonde posteriormente ele ficou como rei, no lugar de Saul. E ele sentado no trono real, lembrando de tudo aquilo, de repente, lembrou de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas. E ele pega e manda chamar um servo e pede: meu servo, tem alguém que ficou vivo ainda da linhagem de Saul, principalmente de Jonatas, para que eu haja de benevolência para com ele? E o servo olha para ele e diz que tinha ficado apenas um moço chamado Mefibosete, mas ele era um aleijado. Quando aquele rapaz chegou na presença do rei, o rei não pediu a condição em que aquele rapaz estava. Ele só tinha pedido: ei, tem alguém, porque eu quero entrar com benevolência sobre a vida dele. E eu vejo nessa noite o rei chamando: ei, tem alguém que tem problemas com traumas no passado, porque eu quero entrar com benevolência sobre a vida dessa pessoa. O rei lembrou de você. O rei trouxe você aqui nessa noite para te fazer lembrar que ele é o seu pai e que todo pai é compassível para a dor e o sofrimento do seu filho. Não teve uma lágrima que você derrubou sozinho naquele quarto ou embaixo do chuveiro ali enquanto tomava um banho para que ninguém percebesse, em que seu pai do céu não visse. E ele sentiu compaixão de você. Só que para que isso aconteça, você tem que deixar o pai tocar onde você não quer que ninguém toque. Você tem que deixar o pai tocar naquela ferida mais profunda. Naquele lugar onde você guardou as 7 chaves e não quer que ninguém toque, ninguém mexa. Porque te machuca e te dói. E quando você lembra, você chora. E quando você lembra daquilo que aconteceu, você acha que não tem mais nem força para continuar. E diz que o rei mandou chamar Mefibosete, na situação que Mefibosete estava. Deus não está alheio ao nosso sofrimento. E ele mandou te chamar lá na tua casa.
Ele escolheu cada um de vocês que estão aqui a dedo nessa noite. E cada um de vocês que estão em casa assistindo a live foram escolhidos a dedo pelo Senhor, porque Ele não está alheio ao teu sofrimento. E eu comecei a perceber que quando se levantaram para dizer que só tinha aquele moço, e não olharam com olhos de amor, mas com olhos de rejeição pela situação que ele estava, falando, não, ei rei, o que o Senhor quer com aquele moço? Aquele moço lá só vai te trazer problemas, aquele moço lá está coxo das duas pernas, aquele moço já tem gente que está ajudando ele, deixa ele lá, rei. Quantos não têm te empurrado para o ladinho? Quantos não estão mesmo nem aí para a tua dor, e você está sofrendo sozinho, carregando isso sozinho? Quantos não estão nem aí, olham você sofrendo, olham você na situação que você está, às vezes até uma forma agressiva, porque é uma chave que você liga dentro de você. Toda pessoa que foi confrontada quando criança, quando ela cresce, ela se torna uma pessoa que, para se defender da ofensa, ela começa a ofender. E daí começa a julgar, porque você é uma pessoa dessa maneira, mas não sabe o que você passou no passado. Quais são os traumas que você carregou, o que fizeram para você lá atrás. E preferem julgar. Não chegaram para Davi dizendo, quando estavam fugindo, passou uma carroça por cima das pernas dele e ele ficou nessa situação. Mas chegaram já dizendo, já de voadora, dizendo, ei, ele é um aleijado. Mas o rei não estava vendo. Sabe por que o rei não estava nem aí para a situação dele? Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que ele não vê como o homem vê. Porque o homem vê o físico, mas ele vê o coração. Aleluias! E se o Senhor vê o coração, é no coração que você tem guardado tudo isso. E é ali que Ele quer tratar e curar. Quantas feridas do passado você carrega? Eu vou convidar você a fechar os teus olhos um minuto. E abaixa a tua cabeça aí, todos. E eu quero que nesse momento você traga qual ferida do passado? Nesse primeiro momento, quando eu falei, te veio a memória? Pode se manter com os seus olhos fechados. Eu falo com pessoas aqui que tiveram a dor do abandono. Foram abandonados ainda no ventre. E têm carregado isso por muitos anos. E já no ventre da mãe estava sendo abandonado e rejeitado. E tem carregado isso até o dia de hoje. Eu falo com pessoas aqui nessa noite. Que palavras de rejeição. Quando você era ainda criança. De pai e de mãe. Te causaram traumas. Ei, seu filho de uma. Venha cá. Você não vai ser nada. Você vai ser um vagabundo. Você não vai ter nenhuma família porque você não presta para nada. Ei, seu vadio. Ei, seu bêbado. Ei, sua. É com você que eu estou falando nessa noite. Você que cresceu ouvindo essas palavras da boca da sua mãe e do seu pai e que está te doendo e latejando e você só está empurrando para debaixo do tapete. Ei, você não vai ser ninguém. Nem para estudo você presta. Estou falando com pessoas agora que o pai está dizendo, ei, você não estudou, você só serve para carregar lixo atrás do lixeiro. Nem futuro você tem. E você cresceu ouvindo isso. Estou falando também com aquelas pessoas que quando eu falei em traumas, lembrou da agressividade em que foi criado. Da surra insensata que o pai e a mãe davam.
Estou falando com aquelas pessoas em que o pai se embriagava e você tinha que pegar com a sua mãe e sair correndo com a mão dada com a mãe e ter que dormir às vezes embaixo da casa ou dormir em qualquer lugar ou no vizinho, porque se chegasse lá o seu pai ia te maltratar, ia te surrar e você vivia fugindo e até hoje você foge do teu passado. Ah, meu querido, esse culto não é um culto em que você veio aqui para sair cheio, mas você entrou aqui para sair vazio disso daí. Você vai sair daqui liberto dessas dores, dessas lembranças. A dor da ausência do pai e da mãe na casa. Saíam, né? E deixavam você. Deixavam na casa dos parentes. Ah, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer dinheiro. Amanhã nós temos tempo. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer dinheiro. Amanhã nós temos tempo para o nosso filho. E o dia de amanhã não chega nunca, até hoje. E você não teve aquele tempo de jogar bola com o pai, de fazer roupinha de boneca com a mãe. Você não teve tempo de assistir uma televisão, porque eles estavam tão ocupados, não é mesmo? Eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que foram violentadas sexualmente e que nunca contaram nada para ninguém e têm carregado isso por todos esses anos. Às vezes o teu agressor estava do teu lado. Era alguém da tua família e você não quis contar para ninguém. E quando fala em traumas do passado, você lembra bem certo o dia e a hora que tudo aquilo aconteceu. Mas você não quer falar, você não quer se expor, porque quem sabe, pastora, isso é vergonhoso. Deixa Jesus te curar nessa noite. Ah, pastora, eu fui violentada. E o meu sonho de casar, pastora virgem no altar, foi aquele dia. E eu carrego isso por toda uma vida. E quem sabe tem pessoas que estão aqui ou estão em casa, que já casaram e ainda nem contaram para o esposo. E tem carregado essa ferida e que se não for tratada, vai trazer problema dentro da tua casa e do seu casamento. Eu estou falando com pessoas aqui que têm uma dor, uma saudade muito grande de alguém que você amava e se foi. Alguém que você tinha muito amor. Tem pessoas que viam o seu pai como seu herói. E teve um tempo que o seu herói pegou a roupa e saiu de casa e foi morar com outra pessoa. E você carregou o trauma de uma separação por resto da sua vida. Eu tenho pessoas que eu estou falando aqui que têm uma frustração muito grande dentro de si, porque tudo que começou a fazer deu errado. E criou hoje muralhas que não consegue e tem medo de se relacionar novamente com outras pessoas, porque ela acha que vai acontecer novamente a mesma coisa, afinal aconteceu várias vezes. Eu estou falando com pessoas aqui que nem dormem mais à noite. Que enquanto muitos dormem, fica chorando. E nunca se abriu para contar para ninguém. E o Espírito Santo nessa noite está falando ao teu coração que é com você mesmo. E que Ele te ama tanto. Que Ele entregou o Filho dEle para que você estivesse aqui, recebesse uma palavra de cura nessa noite. Meu querido, os teus medos têm deixado você desanimado, têm deixado você triste,
Tem deixado você sem uma motivação para o teu futuro, afinal o teu passado foi muito triste. Você carrega dores do passado e o teu presente, o teu passado está vivendo tanto no teu presente que você tem essas dores carregando dia após dia. E quando chegar o dia de amanhã, você vai estar lá triste porque você não quer se libertar dessas dores. Existem feridas em você que elas não são vistas, mas elas estão guardadas a 7 chaves. E que nessa noite você está chorando porque o Senhor colocou o dedinho lá naquele lugar. E o Senhor está começando a mexer em coisas que você nunca deixou ninguém mexer. Nessa dor mais profunda, que só Ele conhece. Nessas frustrações mais profundas que só Ele conhece. Sim, eu falo com pessoas, diz para mim o Espírito Santo agora, que se pergunta: Senhor, aonde foi que eu errei? Eu tentei fazer tudo certo, meu Pai, mas quando eu vi, eu perdi o controle das coisas, e quando eu vi a minha família, Senhor, foi tudo por água abaixo, e carrega uma dor de frustração por não ter conseguido administrar a própria casa. Senhor, aonde foi que eu errei? E tem outras ainda que o Espírito Santo está me mostrando, que tem olhado e dito: eu fiz tanta coisa errada, Senhor, e eu carrego traumas das coisas erradas que eu mesmo fiz, e eu fiz para pessoas que me amavam, quando eu me levantei, às vezes, contra meu pai, contra minha mãe, com palavras que ofendiam eles, e tem carregado esse trauma, sabe por quê? Porque o pai e a mãe não estão mais aí. E às vezes nem tiveram a oportunidade de pedir perdão das palavras que machucou. Eu tenho pessoas que eu falo nessa noite e diz o Espírito Santo, que tem um trauma de uma vida toda frustrada. De uma vida toda em solidão, de uma vida toda sozinha, e chegando a um ponto de sua vida que só está esperando a morte chegar, porque não tem coragem de fazer o que tem uma voz no seu ouvido todo dia dizendo para você fazer: ei, tira a sua vida, ei, você não vale nada, ei, para que você está aqui ainda? E você ainda não teve coragem. E nessa noite o Senhor quer dizer para você que você é precioso para Ele. Quantos livramentos o Senhor já evitou de você ter morrido? Quantas vezes você até tentou contra você e não conseguiu? Sabe, nessa hora Ele estava lá, foi Ele que impediu, foi a mão dEle que impediu de você fazer aquela besteira que você ia fazer. Tem gente que está aqui nessa noite, que essa semana teve um pensamento de tirar a própria vida, nessa semana. E o Senhor diz para você: ei, eu te trouxe aqui hoje para dizer o quanto você é importante para mim. Não pare, eu quero te curar, eu quero tirar esses traumas do teu passado, eu quero fazer de você um vaso novo. Só que para o vaso novo ser feito, ele precisa ser quebrado, meu querido. E essa noite nós vamos quebrar, nós vamos amassar, para que o Senhor possa reconstruir. Lá no Japão, tem uma técnica, que quando um vaso, ele cai e ele racha, ele não é descartado. Eles levam para o artesão, e o artesão pega fios de ouro, e ele começa a passar em volta daquele vaso, até cobrir toda a superfície da sua rachadura. E quando ele devolve esse vaso para o seu dono, ele volta valendo muito mais do que ele valia antes. Não importa se você chegou aqui hoje trincado ou rachado, o Senhor vai colocar uma blindagem do Espírito Santo em você, e dentro de você vai ter algo novo, o suficiente para que não precise as outras pessoas olharem para você e enxergar qualidades que você mesmo tem que ver. Toda rejeição se torna em carência.
Toda pessoa que foi rejeitada na sua infância, no seu passado, são pessoas carentes. Todas aquelas pessoas que não tiveram amor, não tiveram carinho, não tiveram atenção quando criança, se tornam adultos com problemas emocionais, com carências emocionais. E elas precisam que os outros deem o amor que ela não teve, que deem a atenção que ela não teve, o carinho que ela não teve. E se você não consegue suprir tudo aquilo, elas saem de perto de você e voltam para Lodibar, para a terra do esquecimento. Mas você não vai mais voltar para aquele lugar, meu querido. O teu lugar é no palácio, o teu lugar é na presença do rei. Nessa noite, você vai derrubar as muralhas que tem derrubado você todo dia. As dores, as lembranças. Nós somos seres tricotômicos, formados de corpo, alma e espírito. O nosso espírito ligado ao Senhor, o nosso corpo é o que nos mantém de pé, é o que veio do pó e para o pó retornará. E a nossa alma, onde fica alojados os nossos sentimentos. Então, quando você percebe que a pessoa, ela pode ter um problema emocional, uma carência emocional, uma rejeição no passado, ela tem o seu corpo físico bom, trabalha em plena forma, porém, a sua alma está com problema. Porque é lá que fica todos os seus sentimentos. E é lá que precisa ser tratado. E você percebe que quando uma pessoa está com um problema emocional, ela tem a mente esgotada, ela é uma pessoa que ela vive cansada, porque ela não consegue mais carregar os seus fardos. Quando chega no fim da noite, essa pessoa dorme e não descansa nada, porque não tem um sono repousante. E às vezes vem até o sonho, que faz você ver flashes do que aconteceu no seu passado quando criança. E diz na palavra do Senhor que Davi mandou chamar Mefibosete, mas o mais bonito disso é que diz que Mefibosete chegou na presença do rei como ele estava, na situação que ele estava. E hoje o rei está nesse lugar e você tem que chegar como você está, na situação que você está. O rei está te chamando, venha como está, ele é o teu alívio. Nessa noite ele quer ser seu alívio. Nessa noite ele diz, ei, saia de Lodibar e venha na minha presença, mas chegue assim como está, porque eu dou cura aos cansados, eu vos aliviarei, diz o Senhor. No Salmos 27, versículo 1, diz que Davi, na sua maior tristeza, ele tirou ânimo ao olhar ao Senhor e viu em Deus seu refúgio para a sua dor. Coloca os teus olhos no Senhor nessa noite, porque eu tenho certeza que quando Ele olhar para você, você olhar para Ele, o rei, imagina o rei olhando para você olhando para o rei, e você dizendo, ei rei, você disse para vir como eu estava, eu vim, agora os meus olhos fixaram em ti, rei, então eu quero que toda essa dor seja curada pelo Senhor. Mas você tem que dar esse primeiro passo. Você tem que deixar o Senhor te tratar, o Senhor te curar. Não esqueça que se você chegou, você saiu de Lodibar e chegou até aqui, não volte para trás, continue tua caminhada. O Senhor pode te curar dia após dia. Cada vez que você pisa nesse lugar, Ele vai tirando. Ei, hoje eu vou tirar isso de você. Ei, hoje eu vou tirar aquilo. Cada dia Ele vai te formando. Cada dia o oleiro mexe no vaso até o vaso ficar perfeito. Mas você tem que dar o primeiro passo.
Você tem que fazer como Davi fez no Salmo 27, é olhar para o Senhor. Davi estava num momento de aflição, Davi estava num momento de perseguição, Davi estava num momento, diz no Salmo, de muita tristeza. E naquele momento que ele estava consumido pela dor e pela tristeza, eu imagino ele olhando para o alto e diz: agora eu olhei para o Senhor e eu sei que toda essa dor o Senhor acabou de ver e Ele será refúgio para a minha rejeição. Davi estava sendo rejeitado, mas ele não ficou parado, estagnado. Ele fez algo que às vezes você não fez até hoje, que foi olhar para o Senhor e clamar pela misericórdia do Pai. E diz na minha Bíblia que Davi olhou para ele e disse: ei, eu quero restituir para você todos os anos perdidos. Sabe aqueles anos que você chorou? Sabe aqueles anos em que você guardou todo esse trauma da infância, quando eu pedi para fechar os olhos e você trouxe tudo à tua mente, tudo à tua memória? O Senhor, nesse momento, Ele está dizendo para você: eu vou restituir tudo isso. E em Isaías 49:15 diz: pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama, mas eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Ele não esqueceu de você. Ele não está passível para a tua dor. Aleluias! Ele não está passível para o teu sofrimento. Você está sofrendo sozinho se você quiser, porque nessa noite o rei está passando por aqui e disse: pode sim, filho, uma mãe esquecer de um filho, pode sim, meu querido, o teu pai ter te abandonado, a tua mãe ter te abandonado, mas eu não te abandonei. O nosso Pai lá do céu está nesse lugar, nessa noite. E Ele quer curar essa tua ferida do passado, esses teus traumas, essa carência excessiva que você tem de chamar a atenção das pessoas para ficar próximo de você. E quando você percebe que aquela pessoa não consegue estar sendo suficiente, você se enfia em Lodebar de novo. Chega disso, meu querido. Fica na sala do rei. E diz que Davi olhou para ele: a partir de hoje, você se sentará na minha mesa. A partir de hoje, chega de Lodebar, chega de terra de esquecimento, chega de sofrimento. Você vai sentar na minha mesa, diz o Senhor. E diz que Ele quer vir e preparar a refeição para você e te servir. A mesa está preparada. E lá estava Mefibosete, do jeito que ele estava. Você não precisa estar perfeito para vir para a igreja. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que quem precisa do hospital é o doente. E quem precisa da igreja também é o doente. É nós que precisamos. Nós precisamos de cura vindo do Senhor. E tem cura que o médico consegue curar com remédios, mas tem outras doenças espirituais, doenças emocionais, traumas que existem dentro de você, que não consegue com remédio humano, mas consegue com alívio divino, vindo do céu. Você que toma remédio para depressão a vida inteira e nunca contou por que era o motivo. Ou você que está com crises de ansiedade, e também nunca quis contar, mas carrega sobre si já o dia e a hora em que te fizeram mal. Você que tem traumas dentro de você, essa noite é a noite que o Senhor vai mexer. Mas Ele vai mexer e vai doer um pouquinho. Mas naquele momento da dor não significa que Ele vai deixar tudo alheio, tudo a paralelo. Ele vai mexer e vai doer, mas vai curar. Toda ferida, quando você tem uma ferida, ela tem uma casca, forma uma casquinha em cima. Mas por dentro ainda não está curado. Por dentro ainda está cheio de infecção. E para que aquilo fique curado, você vai ter que tirar toda aquela ferida e mexer em tudo aquilo e retirar para fora, para que carne nova se forme, não é mesmo? É isso que o Senhor vai fazer com você. Ele vai mexer. Ele vai mexer e vai te doer. E vai te doer e você vai deixar.
Porque você sabe que quando ele acabar o processo que é dolorido, quando ele acabar aquele processo, algo novo vai vir. E vai vir do céu. Sabe por que você está aqui nessa noite ainda e você não morreu? Porque o Senhor te ama. Sabia que um dia ele se sentiu abandonado também? Sabia que ele veio para os seus e os seus o abandonaram? Sabia que um dia, na sua última oração, ele olhou para o céu e falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. No momento de angústia, no momento de dor, Jesus tinha uma infância traumática. Afinal, quando ele nasceu, veio um decreto para matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Então, desde que ele nasceu, ele estava correndo, ele estava fugindo para que o dia em que o Senhor o chamasse para a crucificação, ele estivesse ali preparado. Ele podia ter muito bem abandonado tudo. Ele sofreu por amor a você. E aquele que orou pedindo: Pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice de dor, esse cálice de sofrimento, subiu à cruz. E no momento de muita dor, naquela cruz, ele olhou os céus e disse: por que me desamparastes? Por que me abandonastes? E você já chorou dizendo a mesma coisa que Jesus falou para o Pai: por que me desamparas? Por que me abandonas, Senhor? Estou me sentindo sozinho e abandonado dessa terra. Você que está se sentindo assim, se coloca de pé nessa noite. E nós vamos estar orando por você. Você que sente que tem coisas que precisam ser trabalhadas dentro de você, e não pode ser amanhã, tem que ser hoje, porque a oportunidade de ter saído de Lodibar veio para você, chegou até você e você foi escolhido pelo Rei. Essa é a noite da tua cura e da tua restauração. O Senhor não quer dar uma amnésia para você e você esquecer de todo esse passado, de você esquecer de toda essa rejeição, de você esquecer de todas essas palavras lançadas contra você. Mas isso não vai te machucar mais. Isso não vai mais doer dentro de você quando falar. Se coloque em pé, meu querido, todos vocês. E você que quer uma cura vinda do Rei. Você que quando eu comecei a falar qual que é a tua ferida, qual é o teu trauma do passado, e você começou a perceber que era o Espírito Santo que estava falando com você, pode vir aqui na frente. Vamos estar orando por você. Aleluias. Fecha teus olhos, meu querido. Se derrame na presença do Senhor. Se sentir de se ajoelhar, pode se ajoelhar, esse é o momento. O Rei está nesse lugar. O Rei diz: ei, venha como você está. Não importa a situação, eu quero te curar.
Senhor, o Senhor sabe o quanto é difícil, Pai amado, chegar na Tua presença tudo machucado, Pai. Tudo cheio de cicatrizes, Senhor querido. Cicatrizes, Pai amado, de uma vida inteira, Senhor. Carregando dores, carregando mágoas. Cicatrizes de uma vida inteira, Pai amado. Sendo abandonado, sendo desprezado, Senhor. Senhor, cicatrizes de uma vida inteira, Pai querido. Ouvindo palavras duras, palavras que machucavam, sendo abandonado, Pai. Quantas vezes, Senhor, nós nos perguntamos por que viemos para essa terra. E hoje, Pai, nós entendemos. Nós entendemos, Senhor querido, que existem feridas que precisam ser tratadas para que o Senhor possa nos usar. Existem feridas, Senhor, que precisam ser tratadas para que nós possamos ajudar a outros, Senhor. Senhor amado, olha por nós. Senhor, nós não estamos pedindo uma amnésia, mas nós estamos pedindo a cura. E quando o Seu Espírito Santo passa, diz que Ele é consolador, e que Ele cura, e que Ele restaura. O Senhor nessa noite, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer fazer de você um vaso novo. Eu tenho falado nessa noite com aquelas pessoas que se sentiram já no fim da sua vida, achando que está tudo perdido, que é mais um dia. Ei, querido, para o Senhor Ele pode tornar nova todas as coisas, todos os dias, e te dar um novo sentido para a sua vida. Tem algo novo para você, tem algo novo liberado para você nessa noite. Essas dores não vão mais fazer parte da sua vida, não vai mais machucar, porque nessa noite, essa ferida mais profunda é o próprio Espírito Santo que está mexendo lá. Sim, Ele vai fazer algo novo na tua vida. Ei, pastora, um dia alguém tentou se levantar contra mim. E quando eu vi, pastora, eu perdi algo. Eu entreguei algo para essa pessoa que eu deveria ter entregado somente no altar. E essa é a cicatriz que eu carrego. Uma cicatriz de ter entregado algo antes do tempo. Agora, pastora, não tem mais como voltar atrás. Mas eu sei que nessa noite o Senhor está te perdoando, meu querido. E você não precisa mais carregar isso. Nessa noite o Espírito Santo está passando por você. E tem pessoas que estão aqui e dizem: eu vou voltar para casa, vai ficar tudo igual. Eu vou voltar para casa, não vai mudar nada. Você vai ver que vai mudar. Porque quando você sair daqui, você vai sair com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Sabe aquelas palavras que seu pai, quando estava embriagado, falava para você, e que até hoje elas soam no teu ouvido, que parece que elas nunca saíram de lá? Sim, o Senhor está te curando, e você vai olhar para o seu pai com olhos de amor e não com julgamento pelo que ele te falou. E meu querido, você se sentiu por tantos anos abandonado, triste, sozinho. A sua mãe te deixava, o seu pai te deixava, e você teve por várias vezes até que comer na casa de outras pessoas, porque nem comida na sua casa tinha. E nessa noite o Senhor está liberando perdão para tua mãe e para o teu pai através de você. Perdoe-se e liberte desse sentimento. Para você poder ser usado, o Senhor precisa mexer na ferida mais profunda. Eu tenho certeza que nessa noite, o Senhor está olhando por você com olhos de amor.
E ainda tem aqueles que carregam um trauma de quando já tinha casado e por algum momento, algum vacilo, caiu na bobeira de trair o seu esposo. E que nessa noite, está aqui nessa noite, você tem guardado isso dentro de você. E você olha para o teu esposo e você vê o que você fez, e você olha para os teus filhos, e ainda tem por muitas vezes você perguntou como é que eu tive coragem de fazer isso. Nessa noite o Senhor está liberando perdão para você também. Nessa noite o Espírito Santo tem me mostrado alguém que tem olhado para dentro da sua casa. E está uma briga muito grande lá. Tem alguém da tua família que tem se levantado. Alguém que você tem dado amor e não está recebendo amor. E você está nesse momento se perguntando o que eu faço. Você está até achando que foi um convite que fizeram para você estar aqui. E na verdade foi o Espírito Santo que te trouxe para te consolar. E para dizer que ainda há jeito para a tua casa e para a tua família. Sim, não está tudo acabado. O Senhor está curando tuas feridas emocionais. O Senhor está curando todos os problemas de rejeição. O Senhor está curando nesse momento todo o abandono, toda a solidão que você viveu todos esses anos. Toda essa solidão nessa noite vai cair por terra em nome de Jesus. E agora vamos fazer uma oração. E nessa oração tenha certeza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai passar por você. Vai catar essas lágrimas agora e vai fazer nova todas as coisas em nome de Jesus. Se entrega para o Senhor, porque agora vamos orar como nunca oramos, pedindo por cura e libertação. Querido Deus amado e soberano Pai, nós somos gratos, Pai. Nós te louvamos por esse momento e cremos que o Senhor está no meio da tua igreja. Nós cremos que o Senhor está aqui, Pai. E nesse momento o Senhor estará liberando, Pai, cura sobre a vida do teu povo que clama algo vindo da tua parte, no nome do Senhor Jesus. Pai, agora nesse momento o Senhor já pode colocar a tua mão sobre o teu povo. Oh, querido Deus, libera, Senhor, algo vindo da tua parte para eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, querido Deus, nós colocamos a tua presença, Pai, e pedimos que o Senhor esteja enviando anjos de fogo nesse lugar, para entregar algo para essas pessoas, para entregar algo para esses corações que estão sedentos. Pai, vem tratar, vem curar algo que precisa ser curado nessa noite. Que essas pessoas não venham sair daqui da mesma forma que entraram, mas que eles venham sair daqui curados, que eles venham sair daqui restaurados, que eles venham sair daqui restituídos pelo Senhor dos exércitos. Nós cremos, Pai, no teu poder. Nós cremos que o Senhor é tremendo, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso, Pai. Oh, querido Deus, nós louvamos o teu nome, Pai. Nós engrandecemos a tua presença. Oh, querido Deus, envia os teus anjos nesse momento, Pai, para estar abençoando a vida dessas pessoas que precisam de uma cura, Pai. Oh, vem aliviar, Deus, cada coração angustiado, cada coração que está aflito, Pai, que eles venham sentir o poder da tua presença, que eles venham sentir o poder da tua graça, que eles venham sentir o poder da tua glória, Pai, e eles venham estar, Senhor, sendo curados, sendo tratados pelo Senhor. Que o Senhor venha estar liberando, Pai, curas, milagres, que eles venham parar, Senhor, de achar que eles não conseguem, que eles não podem, mas que eles venham sair daqui crendo que há um Deus que tudo pode, e esse Deus estará abençoando essas vidas, estará derramando chuva de bênçãos sobre eles, no nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, nós somos gratos, Pai. Nós te louvamos por esse momento maravilhoso. Nós engrandecemos a tua presença, Pai, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor está no controle, o Senhor está no domínio, Pai. Oh, a tua palavra nos diz que o Senhor amou tanto o mundo, que o Senhor enviou o teu Filho para morrer por nós, para que os nossos pecados fossem curados, para que nós fôssemos
fomos sarados pelo poder da tua graça, pelo poder do teu amor, Pai. Ó Senhor, e é nesse amor que nós nos apegamos e entregamos tudo que temos, tudo que somos ao Senhor Jesus, Pai. Cura, Senhor, cura quem precisa ser curado nessa noite. Senhor, abençoa eles. Livra eles de todo mal, Pai, de toda ação maligna, de tudo aquilo que possa estar afligindo o seu coração. Cancela, Pai, cancela todo laço do passarinheiro, toda obra maligna que foi, Senhor, feita para eles. Vem estar dando o seu livramento, venha cancelar no nome do Senhor Jesus, Pai. E nós somos gratos pelo Senhor, por esse momento maravilhoso na tua presença, Pai. Oh, querido Deus, nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Nós exaltamos o teu santo nome, Pai. E que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja dado ao Senhor dos exércitos, ao guarda de Israel, aquele que não dorme, meu amado, aquele que não cochila. Aplauda o Senhor nessa noite. Dê o teu melhor pro Senhor nesta noite.